contato que nós tivemos com o Edésio, né? Quase que eu digo sou eu e a minha mulher, a Roseli, foi no início dos anos 70, quando foi organizada uma proposta escolar muito interessante que foi chamada Oficina. Uma escola de educação infantil chamada Oficina, que tinha uma organização muito interessante, bastante avançada para a época, e, ao mesmo tempo, também um processo de discussão e de debate, né, feito não apenas por os colegas que nós podemos chamar de diretoria, mas o conjunto, né, das famílias ou dos casais que tinham os seus filhos pequenos, né, nessa escola. A minha filha, né, que tinha 2 anos de idade, 73, mais ou menos, ela frequentava a oficina, né, junto com os filhos de diversos colegas nossos, inclusive o André, né, o filho do Edésio e da Zélia. Então, na verdade, o contato não era exclusivamente pedagógico, não era exclusivamente educacional, né? Porque nós nos reunimos também para discutir, além das propostas e das possibilidades de mudança e transformação do ponto de vista curricular, etc., nós discutimos a sociedade, né? Foi um período muito difícil, início dos anos 70, um período, digamos, um dos períodos mais cruciais da ditadura militar, né? E exatamente nós constituímos um grupo, né, de pessoas que exatamente participavam desse processo de debate, de resistência pelas causas democráticas, né? Um processo, a busca, né, de aberturas, etc. E nós nos sentimos todos protegidos por todos, né? Essa que é a verdade, né? Claro que não preciso dizer, né, de que a tônica como diz o francês, da couleur politique, né, desse grupo era um grupo socialista, né, com ideias socialistas, com aspirações socialistas, né, e, portanto, sempre na busca de uma sociedade melhor, né, que se eliminasse as desigualdades, etc. Mas eu queria dizer que neste processo, né, em que nós estivemos envolvidos, né, a figura do Edésio, junto com outros colegas, foi muito importante, né? Não só pelo conhecimento, pelo aprendizado que o Edésio trazia, né, pela sua conscientização política, etc., e também, eu diria que foi um aprender, né, e dar também, porque também nós oferecíamos a nossa contribuição nesse processo de discussão, como eu disse, não apenas do ponto de vista educacional, pedagógico, mas também a discussão mesmo um conjunto de ideias por uma sociedade melhor. Eu diria que esta foi, digamos, a primeira fase de um conhecimento nosso com o Edésio e com um grupo de pessoas que nos rodeavam, que nos cercavam e que foram pessoas da mais alta importância na nossa própria formação, né? A própria formação, não apenas como educador, mas como alguém que busca realmente, através de uma consciência consequente, né, criar uma resistência, né, diante de um regime de opressão, um regime de força, e principalmente nesse período, né, período Médici, né, que foi um dos períodos mais cruciais, né, da história do Brasil. Portanto, eu queria dar esse destaque, né? O Edésio fazia parte da diretoria, eu também fazia parte da diretoria, e como eu disse, nós nos reunimos em torno, né, de uma escola que tinha, digamos assim, uma proposta extremamente avançada para a época e que reuniu, né, colegas de formações diferentes, mas com as mesmas perspectivas que nós, isto é, na busca de uma sociedade melhor, né, para nós, para Curitiba, para o Paraná, enfim, para o Brasil. Tá? Já eu estava começando na Federal
eu entrei na Federal, na verdade, em 68, como instrutor voluntário, né? E no departamento de História. Daí eu fiz concurso em 72. Então eu fiquei de 68 a 70 como instrutor voluntário, não ganhava nada. Eu era professor do ensino médio, Colégio Santa Maria, e eu tinha padrão no ginásio estadual Cristo Rei, né? E eu dava de manhã aula no Colégio Santa Maria, à tarde aqui na universidade e à noite no ginásio estadual Cristo Rei. Depois de 72, eu fiz concurso para professor assistente aqui na universidade. Na época eu fazia o mestrado, e daí eu entrei no quadro da universidade, né? E 2 anos depois eu saí para o doutorado, eu fiz o meu doutorado na França, depois, mais tarde, o pós-doutorado também lá na França, nas universidades francesas. Mas quando nós saímos, eu e minha esposa, para a primeira fase no exterior, né, que foi para fazer o doutorado, nós, alguma coisa que nos criou um vazio, que nos fez muita falta, foi exatamente conviver, né, com os colegas no âmbito da oficina, né, e sentir exatamente esse processo, tudo isso, essa discussão, essa formação que para nós tinha sido muito importante, né. Então eu queria dar esse depoimento, né, que é importante. Daí eu já era professor aqui na Federal e, portanto, com outros colegas também professores aqui na Federal, mas, como eu disse, era um contato de pessoas de formações diversas, né, de profissões, de atividades profissionais também diversas, né. Quando nós voltamos da França com o doutorado, né, já na verdade havia o grupo se dividiu, né. Um grupo criou uma outra escola chamada, se não me engano, OCA. Então se tinha OCA e oficina, né. O grupo estava dividido no que diz respeito a esse aspecto mais educacional, pedagógico, etc., né. Mas as aspirações, as intenções de uma sociedade melhor, elas estavam fortemente presentes, né. E nesse período, quando aconteceu essa repressão que envolveu a prisão do Edésio, do Valmor Marcelino e de outros colegas, né, eu não estava presente, né, tinha me afastado um pouco do processo, porque eu tinha voltado recentemente da França e estava, enfim, me reorganizando na vida. Mas, na verdade, a gente criou, né, eu me integrei no movimento de protesto por essas prisões, né. Inclusive, eu me lembro que nós reuníamos ali no início das Mercês, não me lembro como é que chama aquela rua agora, bem no início que ela ainda é no centro, né, e ali tinha uma instituição religiosa aonde as reuniões eram feitas, né. Eu esqueci agora o nome, mas ali que a gente realmente organizou, digamos, uma resistência contra essas prisões, né, e foi exatamente a pressão desse grupo e também o reconhecimento da sociedade de que eram prisões arbitrárias, sem nenhum sentido, etc., que permitiram com que o grupo fosse liberado, né. Mas eu me lembro muito bem que o Edésio tinha uma liderança muito forte, extremamente forte, né, e em torno dele realmente as pessoas se reuniam e acreditavam no ideal, num caminho para nós chegarmos, exatamente como eu disse no início, a uma sociedade que nós almejávamos, né. Então, a partir desta fase, né, o meu contato com o Edésio, né, com a Zélia, foi um contato, digamos assim, muito ligado à parte da educação superior, da universidade, né. Eu acho que é importante dizer que nós começamos a discutir o PT, a formação do PT, a organização do PT, na casa da Maria José Justino. Nós começamos a discutir o PT na minha casa, né? E nós éramos um grupo assim de umas 15, 20 pessoas, né? Me lembro que inclusive o Roberto Requião fazia parte também
dessas reuniões, né? E no início, uma das primeiras atividades mais políticas nossa foi apoiar, né, a candidatura do Euclides Scalco para deputado federal, né? Ele já tinha, o forte do Scalco era o interior, né? Mas quando ele saiu candidato, nós o apoiamos porque realmente os objetivos, as ideias elas se comungavam, né? E nós inclusive passamos para uma campanha bastante em Curitiba, bastante, eu diria, forte para o Odés, tanto que o Scalco teve votos em Curitiba que ele nem poderia imaginar. Foi exatamente ao trabalho desse grupo, né, que estava presente nesse processo. Então, eu acho que esse período foi um período muito interessante de discussão de um futuro partido, né, porque nós discutimos política, nós discutimos filosofia, nós discutimos história, sociologia, né? Havia uma discussão muito interessante em cima de texto dos clássicos, né? E aqui mesmo na universidade nós passamos a organizar seminários, né, com a presença desse grupo do Edésio, da Zélia, e depois, o que foi muito importante, eu participei de uma comissão, né, de 3, designado pelo professor Riad Salamuni, para estudar, né, uma forma de conhecer melhor o processo de demissão de colegas da universidade, dentre eles a Zélia, né? Eu fiz parte dessa comissão, o professor Sansão José Loureiro e o diretor do departamento de pessoal, Roberto. Nós formamos uma comissão, fizemos uma leitura bastante apurada de toda a documentação que redundou nesta demissão, né? Não só da Zélia, como do Roberto Gomes também, e o nosso parecer final foi mostrar, né, toda a arbitrariedade que houve, né, nesse processo e a imediata, né, reintegração tanto da Zélia como do Roberto nos quadros dos professores, do corpo docente da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho muito orgulho desse período, né, que foi de ter participado dessa comissão, porque o professor Salamuni recebeu o resultado da comissão e imediatamente implantou, né, concordou com o parecer e implantou, então, as condições, né, para que a Zélia, o Roberto Gomes e outros colegas pudessem voltar, né, ao corpo docente da universidade. E isso vai nos aproximando cada vez mais, né? Depois, quando eu me tornei presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, foi um momento também, período muito difícil, né? Porque nós ganhamos a associação e do outro lado tinha a candidatura do ex-prefeito Ivo Arzua, apoiado pela direita da universidade, né? E nós conseguimos ganhar essa eleição. E nós tínhamos um apoio externo muito forte desse grupo, lá da época das oficinas, onde um desses líderes era o Edésio, né? Nós ganhamos a eleição, entramos na Associação dos Professores com a universidade dividida, foi 800 a 700 votos, num período da ditadura, conseguimos ganhar, e nós tiramos a associação daquele vínculo exclusivo de lazer. Ela continuou de lazer, mas, acima de tudo, ela passou a ser, digamos, um espaço de discussão, um espaço político, um espaço de conquistas, de greves, inclusive, pelas melhores condições salariais da universidade, pela autonomia da universidade, enfim, por uma série de reivindicações. E foi muito importante, né, a contribuição do Edésio nesse período, principalmente no tocante à questão da autonomia da universidade. Ele tinha uma leitura muito interessante sobre a autonomia, né? E muitos desses conhecimentos do Edésio foram importantes para nós, para que nós pudéssemos, inclusive, a partir desses conhecimentos, poder também implantá-los no nosso quadro que pensava e que discutia a questão
da autonomia da universidade. Então, o Edésio foi realmente uma figura muito importante. E depois, o Edésio como advogado, né, da Associação dos Professores, nas gestões seguintes, que sempre foi uma figura que, enfim, que além da contribuição jurídica, né, da questão mais profissional, o Edésio sempre foi muito importante nas discussões políticas, né, que envolviam a associação como um veículo de intervenção, no bom sentido, na universidade, para que a universidade realmente passasse a tomar um caminho diferente, né, do que até então havia sido traçado, né. Portanto, esses são momentos muito importantes, eu diria assim, de um passado não muito distante, né, mas que, nesse depoimento, dizer, né, que a postura do Edésio, a presença do Edésio foi muito forte. Inclusive, na passagem da minha gestão na Associação dos Professores para o professor Faraco, né, o Edésio esteve na mesa da posse do professor Faraco, quando nós, então, deixamos a associação. Enfim, essa relação ela continua até hoje. Inclusive, quando eu fiz parte da comissão que criou a UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, né, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, eu fiz parte dessa comissão, foi lá em praticamente todos os debates, as discussões foram em Itaipu, né, e o Edésio sempre foi uma pessoa importante, porque ele tinha lá uma função administrativa em Itaipu, e ele sempre foi muito importante na abertura, né, da empresa Itaipu para que a nossa discussão sobre como seria uma universidade, né, naquela região e com os propósitos da UNILA, que é dividir metade de professores brasileiros, metade latino-americanos, metade de estudantes brasileiros, metade, enfim, eu diria que uma instituição de caráter, eu diria de caráter internacional, mas esse internacional ligado realmente à presença latino-americana. E eu acho que foi uma ousadia nossa também construir a proposta da UNILA, né, que seria, digamos, uma espécie de destordesilhação, né, e procurar aproximar mais, né, os povos latino-americanos de um objetivo que foi a UNILA. E o Edésio foi muito importante, né, tendo um cargo importante em Itaipu, sempre procurou, junto com o SAMEC e outros amigos de Itaipu, dar todas as franquias, né, para que nós pudéssemos debater, discutir, né, e chegarmos à proposta final. Hoje a UNILA é uma realidade, né. Chegou a ser um movimento pela autonomia. Autonomia, como até os dias de hoje, né, que a universidade não tem autonomia, a autonomia sempre foi uma grande reivindicação por parte da comunidade universitária, né? Primeiro os professores na nossa universidade, junto com os estudantes, e depois os funcionários, né? Quando foi criada a entidade dos funcionários, né, nós já tínhamos até feito a primeira greve no âmbito da universidade, né? Mas a autonomia ela sempre foi um clamor muito grande, né, por parte da comunidade universitária, né? E, portanto, eu diria que é uma reivindicação quase que permanente, né? Quase permanente, porque passa o tempo, sai governo, entra governo, sai governo liberal, entra governo de esquerda, né? E, na verdade, a universidade continua sem a necessária autonomia para que ela possa não só se autogerir, mas também ela poder dar saltos de qualidade, né? Que é o mais importante no âmbito de uma instituição ligada à educação superior, né? Então, a autonomia ela é alguma coisa que está permanentemente presente ao longo de toda essa história mais recente da Associação dos Professores e da própria universidade. Eu diria que isso é de 1981 para cá, né? Porque você não tem apenas, digamos, você não tem limitação, não, por questões partidárias, né, ou por questões sindicais, né? Eu acho que acima das questões partidárias e acima mesmo das questões sindicais, há um movimento de integração, de aproximação das pessoas, né,
no sentido sempre de a busca de uma sociedade melhor, né? Com muita resistência, etc. Então, há um período em que essa resistência se dá muito no âmbito do sindicato. Há um período que essa resistência se dá muito mais no âmbito dos partidos políticos, etc. Né? Então, eu queria dizer que não foi por limitações partidárias ou sindicais que nós deixamos de nos organizar, de nos reunir, etc.